Proporcione para mim um lugar onde a minha presença vai habitar. Oh, glória a Deus. Para tentar compreender o que é que acontece na vida do legislador Moisés, que saiu do Egito carregando consigo quase 3 milhões de seres humanos. 3 milhões de seres humanos desprovidos de fé, desprovidos de confiança em si mesmo. Gente que quando se via acurada, quando se via apertada, só se lembrava de 3 coisas: pepino, cebola e cova profunda. Pode encontrar os desvaneios, as discussões entre Moisés e o povo, e todas as vezes vocês verão o povo reclamar da mesma coisa. Pelo menos no Egito tínhamos cebola, pelo menos no Egito tínhamos pepino, alho bravo, pelo menos no Egito tínhamos uma cova para sepultar a nossa carcaça. Ou seja, quem traça o perfil psicológico do povo de Israel que sai do Egito chega à conclusão que eu cheguei. Como escravos durante quase 5 séculos na terra pagã, 430 anos escravizados naquela terra maldita foi o suficiente para travar a mente deles acerca de quem eles eram, de quem eles seriam e do Deus que os havia vocacionado. Quase 5 séculos carregando grilhões nos pés e nas mãos, deixando de morar no melhor lugar da terra para morar agora no meio daquela terra pagã, bebendo da água barrenta do rio Nilo, comendo daquilo que sobrava na mesa daquele impiedoso faraó. Foi o suficiente para que Israel perdesse a fé em si e perdesse a fé no seu Deus. Por isso, todo escravo trabalhava só para 3 coisas: para comer pepino, comer cebola e ter uma cova para ser sepultado no fim da vida dele. E quando eles estão agora no meio do deserto, indo para Canaã, e não veem Canaã, eles apertam Moisés e dizem: nós temos saudades do Egito, porque lá nós tínhamos esperança, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos cebola, e lá nós tínhamos alho, e lá nós tínhamos uma cova. Moisés, irritado, foi falar com Deus, e Deus disse: vou mudar o cardápio desse povo. Deus abre o céu e transforma o céu numa grande padaria. E todos os dias, às 5:30 da manhã, os anjos confeccionam pão. Às 6 da manhã, cada casa de Israel, ou cada tenda dos hebreus, das 12 tribos esparramadas, acordavam às 6 da manhã e encontravam um maná que estava ali no chão. E eles comeram o maná, mas nem o maná os sustentou. Houve um dia que apertaram Moisés e falaram: será que Deus não pode mudar o cardápio? A gente já não aguenta mais comer pão. E Moisés foi lá, calçou a cara, falou: Senhor, o povo está com vontade de comer outra coisa. A ira de Deus foi tão grande que a expressão, embora pareça ser brasileira, é uma expressão divina. Deus olhou para Moisés e disse: avise o povo que eu vou fazer eles comer tanta carne que vai sair pelo nariz deles. Eu vou dar carne para comer até sair pelo nariz. Essa expressão não é uma expressão brasileira, é uma expressão divina. É Deus dizendo. Então Deus fecha a padaria do céu e transforma o céu numa grande churrascaria. E o pão é transformado em carne, e a carne cai na mesa dos hebreus. Mesmo com tudo isso, Moisés observava que havia uma dificuldade no povo. Pergunte qual? Só respondo se todo mundo perguntar. A dificuldade de adorar ao grande Yahvé, ao grande Jeová dos hebreus. Moisés percebeu que na hora da adoração, quando ele parava, porque a nuvem parava, o povo ficava dissoluto, ficavam perdidos, ficavam com a mente perdida, não sabiam para onde adorar. Moisés então busca nos seus conhecimentos o motivo, e ele chega à seguinte conclusão: 430 anos na terra dos faraós foi o suficiente para que todos os dias santos, todos os dias do solstício, todos os dias em que os deuses do Egito eram adorados e os escravos eram colocados em praça pública, eles eram obrigados a virar para o lado do templo do Deus pagão, quer seja ele quem fosse, de Anubis a Astarote, a Azera, a Leviatã e outros mais. Até Baal, que nós compreendemos como um Deus, na verdade é a união de 4 deuses. A palavra Baal, ela é a sigla de 4 deuses somados, que era Beelzebu, Astarote, Azera e Leviatã. Esse quadro de Satanás que dominava aquele Oriente Médio daquele tempo antigo. Então, como todos os dias do solstício, todos os dias em que
os santos daquele povo eram adorados, Israel escravizado era obrigado. No dia 1º de janeiro, viravam para a esquerda e adoravam o templo da poderosa Ísis. No dia 2 de fevereiro, viravam para a direita e adoravam o templo de Leviatã. No dia 4 de maio, viravam para frente e adoravam o templo do Deus Sol. E por aí afora, Israel conhecia os deuses do Egito, porque os deuses do Egito tinham endereço e tinham aparência, e não era difícil tocar neles, porque quando terminava o dia da festa, os egípcios compravam uma imagem do seu Deus, colocavam no bolso, colocavam no colo, levavam para casa e colocavam como adorno. E o povo hebreu, 430 anos ali, sabendo que o povo do Egito tinha um Deus que podia ser visto e tocado, que tinha um endereço, ficaram com a mente perturbada ao chegarem no deserto. Porque quando chegaram no deserto, Moisés diz: adorem ao Senhor. E ninguém sabia como adorar. Um olhava para o outro dizendo: nós vamos adorar aqui para a esquerda. Será que Deus está à esquerda? Outro: não, Deus deve estar à direita. Será que Deus está para frente, para trás? Porque a gente olha para cima, só tem essa nuvem. Nós não conseguimos adorar esse Deus. A prova disso é tão real, que quando Moisés sobe ao monte e passa a sua primeira escala de 40 dias de jejum, quando ele desce, o povo está adorando um. Não ouvi um? Enquanto o velho sermão diga: por que um bezerro? Por que não um gato? Porque no gato era uma divindade egípcia. Por que um bezerro? Exatamente por causa da passagem da Páscoa. Na passagem da Páscoa, Deus ordenou a Moisés e Moisés ordenou ao povo: a nossa libertação vai se dar com a marca de um cordeiro. Cada família pegará um cordeiro, vai imolar o cordeiro, vão temperá-lo com ervas amargas. Cada família vai pegar um cordeiro que dê para a sua família, porque não pode sobrar nada. Vai ser comido a cabeça, a frissura, os pés. É exatamente o que está escrito. Na mente deles, o cordeiro era uma divindade, e para eles Deus era um bezerro. Quando Moisés volta da primeira escalada de 40 dias e vê o povo adorando o bezerro, diz a Bíblia, Moisés falando: quando eu os vi adorarem um bezerro, eu arrolei das minhas mãos as 2 tábuas e tornei-me para o monte. E mais 40 dias e mais 40 noites não comi pão e não bebi água. Nesse momento, Moisés extrapola o limite do corpo do ser humano. Porque quem compreende o que eu estou falando vai entender que Moisés jejuou de fato 80 dias. E não apenas 40 dias. Deuteronômio capítulo 9, lá pelo verso 16 a seguir, você encontra isso. 40 dias de jejum, ele desce, vê o povo adorando bezerro, ele quebra e volta. E mais 40 dias. Aí vem a minha mente, uma mente analítica, uma mente de um homem do século 21. Como pode um ser humano passar 80 dias sem comer e sem beber? É inumano, é inaceitável a mente racional. E é por isso que esta mensagem não pode ser pregada lá na rua. Tem que ser pregada só para os crentes, porque só crente acredita em coisa maluca. Só crente acredita em coisa doida. Tem algum crente que acredita em coisa doida aqui ou não? Então deixa eu ouvir a voz desse povo doido. Dá um grito para acordar em Foz do Iguaçu. Nesse período de 80 dias, a segunda escala de 40 dias, Deus abre o céu diante de Moisés. E Moisés enxerga a criação do universo eu creio que em uma forma tridimensional, ou algo parecido com isso. Moisés no alto do monte enxerga o Gênesis, enxerga o Êxodo, enxerga o Levítico, Números e Deuteronômio. Só cremos por fé, porque a nossa teologia assembleiana aplica a Moisés, damos a Moisés a nomenclatura de ser o escritor do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E se de fato cremos nisso, vamos ter que crer que Moisés escreveu o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, onde ele diz que ele foi morto pelo próprio Deus e Deus desapareceu com seu corpo. Moisés não era normal. Por que não era normal? Porque ele passou por um período de anormalidade no alto do monte. Ele foi alimentado por alguma coisa que não era palpável. Eu creio que foi a presença e a glória de Deus que alimentaram o corpo e a vida de Moisés. Quem acredita nisso aqui? Nesse período, Deus faz algo com Moisés. Pergunte o quê? Deus o leva até o céu. Mas Deus não leva nos jardins elíseos. Deus não leva ao paraíso, do lado do seio de Abraão. Deus o leva no seu céu. O céu da sua imortalidade, inacessível. Um céu inerrante. Um céu que a mente humana é incapaz de compreender. E quando Moisés chega neste cenáculo de adoração sagrado no céu, ele caminha pelos 4 pontos que existem lá.
e da entrada do alpendre até o Santo dos Santos, onde estava a presença de Yahvé, ele percebeu como era, observou a organização, viu os objetos sagrados do céu, compreendeu a existência dos adoradores do céu. E quando ele terminou a visita, Deus disse: agora você vai descer. Compreendi que o povo não consegue adorar um Deus que eles não